A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para darmos continuação desse ensino da Epístola aos Hebreus. E nós estamos aqui para poder estarmos falando sobre o versículo 5, nesta terça-feira. Ontem estivemos falando sobre o versículo 4 e hoje estamos aqui para estudarmos esse versículo que diz o seguinte: Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O apóstolo que escreveu essa carta, o evangelista Matusalém, já dissertou muito bem sobre a autoria deste livro, né? As divergências que há, as opiniões que há acerca de quem escreveu. E aqui eu quero seguir essa linha de que nós não temos uma certeza de quem escreveu essa carta, mas o apóstolo que escreveu, ele escreve a homens e mulheres que estavam pensando seriamente em desistir da vida cristã e voltar ao que era antes. Judeus, que ele precisa abordar esse problema desfilado diante deles com relação à glória de Cristo. Porque os judeus eles tinham o culto centrado no judaísmo, no templo, nas leis, em Moisés, mas agora o apóstolo traz uma visão centrada em Cristo. Centrada em Cristo. E o propósito desse parágrafo é justamente expandir a frase melhor que os anjos, que foi acabada de usar no versículo 4, quando diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. Sendo judeus, os primeiros leitores desta carta pensavam muito em anjos. Nós vemos, irmãos, que aquele texto que está lá nos evangelhos, que fala sobre o tanque de Betesda, que diz que um anjo descia e movimentava as águas. Os judeus, eles tinham a sua crença muito centrada em anjos. Uma das razões pela quais tinham tanta reverência pelas leis que Deus deu no tempo de Moisés, é que eles achavam que estas vieram por intermédio de anjos. Eles não tinham essa visão, essa noção do Espírito de Deus trabalhando na vida das pessoas, do Espírito de Deus dando a orientação, da voz de Deus chegando diretamente e falando com alguém como falou com Moisés. Então eles tinham a noção, né? O entendimento de que eram anjos que desciam e traziam a mensagem, trouxeram a lei, quando a Bíblia diz que foi o próprio Deus que as deu a Moisés. Então os judeus eles tinham essa ideia de que os anjos é que faziam esse papel. Estevão também menciona isso no livro de Atos, capítulo 7, versículo 53, assim como também o apóstolo Paulo menciona isso em Gálatas 3, versículo 19. Portanto, é importante que o apóstolo que escreveu essa carta aos Hebreus, ele demonstre que Cristo é o centro do Evangelho. É maior do que os anjos, que Cristo é maior do que os anjos. Então, queridos, o argumento utilizado pelo apóstolo teria grande força para seus leitores judeus se ele conseguisse trazer essa visão de um Cristo mais excelente do que os anjos. Um Cristo mais excelente. Inclusive, na carta aos Hebreus, ele cita 7 versículos, sendo um deles em 2 Samuel e outro nos Salmos, tentando fazer assim destacar pontos que tragam a excelência do Senhor Jesus sobre essa visão que os hebreus têm de que os anjos eram o centro de tudo. Cristo é melhor que os anjos porque tem um nome melhor do que eles. Está lá no versículo 4. Deus nunca disse a um anjo: Tu és meu filho. Somente a Jesus Cristo. E referindo-se a Cristo, o Senhor disse: feito tanto mais excelente do que os anjos, herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 4. Porque ele nunca disse a ninguém: Tu és meu filho, só a Cristo. Observe que o início do versículo 5, que cita o Salmo 2, versículo 7, refere-se à geração eterna de Jesus. Irmãos, isso é um mistério que nós não podemos descrever em palavras, que jamais poderemos compreender completamente esse termo geração eterna de Jesus.
Ou seja, Jesus ele é eternamente gerado. Eu estou dizendo que tudo o que Cristo é deve-se ao Pai, ainda que ele mesmo seja Deus junto com o Pai. Mas tudo o que ele é deve-se a Deus, e Deus vai gerando ele de eternidade em eternidade. Isso está acontecendo agora. Aconteceu no passado e jamais deixará de acontecer. É uma geração de amizade, de carinho, de respeito, de autoridade, de escolha que há sobre Jesus, de Deus para com ele. E nenhum anjo goza desse relacionamento com o Deus Pai. Entenda que esse mistério da geração eterna de Jesus, a geração que ele é gerado eternamente, é algo que só compreenderemos quando chegarmos lá no céu e estivermos face a face com ele. Amém? Então vamos entender dessa forma que foi colocado aqui. Os irmãos podem buscar outros subsídios, outros livros, outros estudos, para ter um aprofundamento melhor sobre essa tese da geração eterna. A segunda metade do versículo 5, que cita 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, continua uma referência ao relacionamento que existe entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, o Pai e o Filho. Em seu contexto original, essas palavras também se referem a Salomão, mas todo judeu reconhecia Salomão como tipo e figura do Messias vindouro, e assim não se surpreenderia com o modo como as palavras estão aqui empregadas. Então o apóstolo Paulo ele também vai, na memória afetiva do povo, relacionando Salomão, o apóstolo Paulo não, o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus. Os irmãos me perdoem. O apóstolo vai se referindo a Salomão como um tipo, uma figura de Cristo, do Messias, para que eles pudessem já estar tendo esse relacionamento direto com Deus. Entende? O apóstolo que escreveu vai fazendo essa relação porque os judeus não tinham recebido ao Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra. Então, tendo essa lacuna ainda de esperar o Messias, o escritor aos Hebreus já vai trazendo essa referência ligada com Salomão, como uma figura do Messias vindouro. Ok? Então, queridos, sendo meros mensageiros, a palavra anjo também significa mensageiro, os anjos jamais eles foram tratados com tamanha dignidade. Entendamos que é muito intrincado, é muito profundo esses versículos iniciais da Epístola aos Hebreus, quando o escritor ele vai trazendo várias referências. E como eu disse aqui mesmo, em um estudo que eu li de um escritor americano, ele fala sobre essa referência a Salomão como um tipo de Messias, como um tipo de alguém que faz um governo de excelência, para que os judeus pudessem ter a sua visão não focada nos anjos, mas alguém que traria essa libertação e essa transformação na vida dos judeus. Então os anjos jamais eles são tratados com tamanha dignidade. São enviados por Deus, mas não são Deus como Jesus é Deus. Portanto, é óbvio que passar de uma religião centrada em volta do Filho para tornar a uma religião que se alegra com os anjos seria um recuo, seria andar para trás. Essa é uma mensagem que a Epístola aos Hebreus traz para os hebreus daquela época. Que eles não deveriam voltar ao culto aos anjos, que eles não deveriam voltar a trazer os anjos como uma referência de divindade, mas sim ter Jesus Cristo, Filho de Deus, como o centro do reino de Deus, enquanto enviado para transformar e resgatar as almas perdidas. Queridos, é um versículo muito interessante, onde nós podemos nos aprofundar mais, amém? E eu estou aqui usando como referência para esse comentário que eu fiz, um livro de Stuart Olyott, que é um escritor americano, onde ele faz um estudo muito aprofundado sobre a carta aos Hebreus, e que os irmãos possam buscar mais, estudar mais, ler mais. É claro que aqui nós não esgotamos o assunto, mas os irmãos têm aí um norte para poder estar aprendendo mais acerca das coisas do Senhor. Deus te abençoe. Amanhã nos falamos de novo. Amém.